Om Sadashiva Samaranam Shankarashaya Madhyamam Anadashaya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Yomata Dadaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pratosha Om Shanti Shanti Shanti. Devido a essa aniana, essa ignorância, ela aparentemente, ela impõe uma crença de limites, né, ao ser. O ser, ele aparece como limitado. Por quê? Como o ser aparece? Quem é o ser? Lembra que o Jiva é o ser, o Jivatma. Nós somos aquela expressão de Brahman, né, que condividimos, né, ou condividimos, é certo? Condividimos, que é muito italiano, mas é uma palavra legal. Condividimos a mesma essência de Brahman, porque nós somos produtos desse refletor chamado corpo sutil sofisticado, né? Então, nós somos Brahman. Então, mas devido a essa aniana, né, imposta por Maya, esse Jiva, ele se sente limitado. Então, essa ignorância, ela impõe uma crença de limites a esse ser, né? Porque a gente sabe que o Jiva existe, né? Ele sabe que ele existe e ele é autoconsciente, é consciente de si e do seu meio ambiente. Só que ele, devido a essa aniana original, ele, como nós sabemos, né, ele se identifica com o aparato, né, refletor, com a construção, com a gente, e ele se sente limitado. Então, essa crença de limites é imposta ao ser, Atma, devido a essa ignorância fundamental, essa ignorância cósmica. Quando essa ignorância é destruída, somente então o ser pode ser visto do mesmo modo que o Sol aparece, emergir quando as nuvens escuras se dispersam. Então, o céu está nublado em São Paulo, a gente não vê o sol. A gente, em nenhum momento, a gente se desespera, né? Por que a gente não se desespera? Porque a gente sabe que o sol está lá. A gente sabe que o sol está lá. A gente sabe que o sol está lá, não existe nenhuma preocupação de que o sol foi embora, e aí o nosso planetinha vai se resfriar, até congelar tudo e todos. Não, a gente tem conhecimento de que o sol, né, não vai deixar a gente na mão. Mesmo eu morei em Seattle, que quando chegava setembro, outubro, aquela nuvem, né, cinza cobria toda essa zona do norte-oeste, né, dos Estados Unidos, e eram quase 9 meses sem ver o sol, né? Sem ver o sol. Mas ainda assim a gente sabe que o sol está ali. Está ali. Um pouco de luz a gente percebe, etc. Então, do mesmo modo que o sol ele emerge por trás das nuvens, né? O Atma, o ser pleno, ele emerge uma vez que essa nuvem de ignorância ela foi removida. Essa luz, essa nuvem de ignorância, ela, de qualquer modo, ela oculta, né? Ela é esse poder que oculta o ser, ou, em outras palavras aqui, fala que ele impõe um limite ao ser. O que é a imposição de limites? É o ser que nós somos se sente enclausulado e limitado, como se ele existisse dentro do corpo ou como um produto do corpo, né?
Então, é isso nós estudamos, né, em outros textos, os 5 koshas, os 5 chits, os 5 invólucros. Os invólucros, o chit significa alguma coisa que oculta ou que cobre o ser. É como se o ser ele fosse encoberto pelo corpo físico. Por quê? Porque nós desenvolvemos essa crença de que eu sou o corpo e que o meu ser é limitado pelo corpo, né? Os limites do meu corpo, a temporalidade do meu corpo físico, etc, etc. Tudo isso é devido a quê? A um poderoso Maya, aquele sacana, entendeu? Que faz todo mundo, né, permanecer preso nessa ignorância, né? Até que a gente vai desenvolvendo gradualmente sabedoria e mérito espiritual. Somente a Yana destrói a ignorância do mesmo modo que a luz... Não, isso já fizemos. A Atma pode ser visto assim como o sol parece emergir quando as nuvens escuras se dispersam. Então, isso aqui, o que é importante de compreender é que o sol ele está sempre brilhando, né, por trás das nuvens, ou sem estar coberto pelas nuvens, mas o sol está sempre brilhando, né? Do mesmo modo, aquilo que nós somos está sempre brilhando, é aquilo que brilha, né, no nosso intelecto, brilha nas nossas emoções, na nossa experiência humana, ele vivifica e anima, né, o nosso corpo físico através dos pranas, etc, etc. So, esse sol, a luz da consciência, né, que às vezes essa analogia do ser como a luz da consciência, esse sol, o solzinho do nosso sistema solar não é nada, literalmente, né? Realmente essa luz que revela tudo, a luz dentro do qual as coisas são iluminadas, reveladas e conhecidas pelo Jiva, essa luz brilha sempre. Então a gente precisa compreender isso, que essa ignorância ela é removível, ela pode ser removível, e essa remoção da ignorância somente é possível através da compreensão de que eu brilho sempre. Eu brilho sempre, independentemente das minhas condições físicas e mentais, independentemente da minha condição tamásica, rajásica ou satírica. Eu brilho sempre. Isso é que distingue o conhecimento da experiência. Porque eu posso experimentar momentos difíceis, de perturbação mental, de dores físicas, dores emocionais, mas essa compreensão de que está tudo bem quando está bem, está tudo bem quando está mal, entendeu? Só é possível através da compreensão de que eu brilho sempre, entendeu? Está tudo perfeito assim como é. Porque tudo isso é simplesmente uma sobreposição de nomes e formas que dá origem a todo esse campo de experiência. Como a verdadeira natureza do Sol é escondida por uma nuvem, assim a verdadeira natureza do Eterno, Atman, está escondido pela ignorância. Por conta dessa ignorância, o ser onipresente parece ser um ser físico infinito. Essa ignorância é destruída por meio da contemplação da verdade, né? A contemplação dos ensinamentos do Vedanta, ou contida nos Mahavakyas do Vedanta, esses grandes ditados ou declarações tais quais Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, and Tattvamasi, Jiva é Brahman. O verso número 5, a alma encarnada, Jivatma, manchada pela ignorância, ela é purificada pelo conhecimento através da meditação longa e ininterrupta em Brahman. Então ela mesma desaparece. É purificada pelo conhecimento através da meditação longa e ininterrupta em Brahman. Dopo de que ela até mesmo ela desaparece do mesmo modo como o pó da castanha de Kataka se precipita após precipitar as impurezas
suspensas na água barrenta, né? Então, isso aqui é uma analogia a um tipo de uma sementinha, uma noz que existe lá na Índia, que tem o poder de purificar a água, porque ela vai reagir, ela vai simplesmente, ela vai como uma esponja, ela vai saca, né? Ela vai tirar, precipitar as impurezas vão para a superfície, aí a água que estava barrenta, ou isso e aquilo, ela se torna potável. São aquelas coisas que existem, né? Culturas locais, eles têm até mesmo essas manhas, né? De purificar a água através da natureza, né? Dos elementos da natureza. Então, do mesmo modo, essa alma encarnada, chamada Jivatma, ela é manchada pela ignorância, né? Essa ignorância, naturalmente, a gente sabe. Quando nós, Vedanta, quando as escrituras falam de ignorância, não é nenhuma ofensa. Quer dizer, o cara é ignorante, o cara não sabe nada, é analfabeto, é isso, é aquilo. Não, é ignorância espiritual. Very, very rare individuals, raros indivíduos, eles nascem sem essa ignorância espiritual, entendeu? Então, todos nós nascemos dessa ignorância espiritual. É essa ignorância espiritual que nos compele a um novo nascimento, e a gente cresce dentro da ignorância, numa sociedade, né, que é pervadida por ignorância. Você precisa ter tantos méritos kármicos para nascer numa família de yanis, entendeu? De pessoas, ou famílias altamente espirituais, né? Porque, caso contrário, nascendo na ignorância, e depois a gente tem que, né, trabalhar muito para removê-la. Essa ignorância é uma ignorância que não deve, né, não é pessoal, é universal. Ela é ignorância em referência à real natureza do ser. E ela só pode ser removida através do processo de purificação do conhecimento. Esse conhecimento ele ocorre através de meditação longa e ininterrupta em Brahman. Então, aqui nós não estamos falando da purificação através do karma, não estamos falando da purificação através das ações, ou meditação, etc. A meditação no sentido de sentar para meditar, para acalmar a mente, ou para focar a mente, etc. Não. Nós estamos falando sobre a meditação do Vedanta. A meditação do Vedanta é chamada Nididhyasana. É constante contemplação e reflexão sobre os ensinamentos, né, sobre as lógicas apresentadas nos ensinamentos do Vedanta, entendeu? E, se possível, com a ajuda de um professor. Você vai resolvendo suas dúvidas com o professor, mas você tem que fazer esse trabalho. Essa é a meditação do Vedanta, Nididhyasana. Essa é a meditação longa e ininterrupta em Brahman. Como é que a gente pode meditar em Brahman? Brahman não é Ishvara, né? Se antes, como Kama Yoga, as minhas meditações, o meu foco, as minhas devoções, as minhas preces, as minhas rituais, etc., são todas para Ishvara. Agora nós nos referimos àquela contemplação ininterrupta em Brahman. Então, a gente vai meditar em Brahman. Como o Brahman não é um objeto de conhecimento, naturalmente ele não é um objeto de meditação. Então, como é que a gente vai meditar em Brahman, Cardoso? Contemplando. A gente vai ter que contemplar, e contemplar em Brahman como? Porque Brahman não é um objeto de contemplação, né? Mas Brahman revelou para a gente as escrituras são os melhores símbolos de Brahman. Então, nós vamos contemplar a natureza de Brahman como apresentada pelas lógicas das escrituras, até que a gente compreenda, sim, eu sou Brahman, a minha natureza é o que é Brahman. Entendeu? Então, nós temos que contemplar em Brahman, significa colocar nossas mentes nessa meditação vedântica chamada Nididhyasana. O quanto mais frequente, o quanto mais ininterruptamente, melhor. Aí, o que ocorre? Aqui tem uma passagem interessante. Então,
ela mesma desaparece do mesmo modo, né, que a castanha purificadora precipita e desaparece. Significa o quê? Quando nós, né, utilizamos essa contemplação, chega um momento que essa contemplação, ela simplesmente ela serve o propósito. Essa contemplação é o conhecimento que eu estou contemplando nesses conhecimentos, né? Ele serve o propósito somente de remover, neutralizar ou cancelar a ignorância. Aí o que a gente faz com essa contemplação? O que a gente faz com o conhecimento? A gente não faz nada, porque esse conhecimento, essa contemplação não é alguma coisa que você tem que fazer para o resto da sua vida. Existe uma analogia muito simples para descrever isso. A gente está caminhando na floresta, aí a gente pisa num espinho, o espinho é muito, muito profundo, e vai profundamente, né? E quebra, pá, quebra. Aí a gente está com aquele espinho que a gente não consegue caminhar, aí o cara, ele tem uma ideia brilhante, eu não trouxe uma agulha, não tenho nenhum instrumento médico aqui, mas eu tenho que extrair esse espinho do meu pé. Aí ele teve uma ideia brilhante, ele falou assim, eu tenho uma ideia aqui, eu vou procurar um outro espinho, aí eu vou utilizar esse espinho, né, para remover o espinho que está no meu pé. Né? Então, quando você remove o espinho que está no seu pé, o que você faz com o espinho que está no seu pé? Você vai ficar estudando, analisando a ignorância e vendo como é que ela é, como é que ela não é? Não, joga fora. Aí você pega o espinho que você usou para cirurgicamente remover o outro, você vai ficar preso a ele, olhando, analisando, guardando ele? Não. Você lembra dos dois. Lembra dos dois. Então, do mesmo modo, esse nididhyasana, esse conhecimento, essa contemplação, ela precisa, né, ela precisa servir o propósito e ela desaparece. Aqui está dizendo assim. Então, até mesmo essa contemplação desaparece. Entendeu? Porque ela não é alguma coisa que tem que carregar para sempre. Ela serve somente, esse conhecimento, essa contemplação, ela serve somente para neutralizar ou cancelar a ignorância. Porque aquilo que nós somos é livre da ignorância e do conhecimento. Aquilo que a gente é além ou antes, ou pertence a uma outra ordem, outra, que não é a ordem de Mithya, que são os pares de dualidade, na qual a ignorância é toda pervasiva e o conhecimento serve para remover a ignorância. Não, aquilo que eu sou é além, entendeu? É a luz que revela a ignorância e o conhecimento. Por quê? Porque, né, é a luz que revela aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, né, em termos de conhecimento científico. Existem tantas coisas que nós não sabemos. Né? Ah, mas você é tão ignorante também, você pode saber isso, que você é Brahman, mas você não sabe isso, não sabe aquilo. Não preciso saber nada disso. Ishvara sabe de tudo isso, Ishvara que está regendo tudo isso aqui, etc. Eu sou a luz que revela a ignorância e o conhecimento. Ishvara é conhecimento puro, né? O Jiva é ignorância quase que completa, né? Em todos os sentidos. Portanto, essa contemplação, até mesmo, ela mesma desaparece. A meditação longa e ininterrupta sobre o Brahman grava firmemente sobre a consciência do homem e conhecimento da sua verdadeira natureza divina. E esse conhecimento faz com que o homem perceba que ele não é o fazedor ou o experimentador, mas o onipresente Brahman. Existência e conhecimento infinitamente não limitado. Satchitana, esse é o resultado. Após ter assim sublimado a mente, o próprio conhecimento desaparece. O próprio conhecimento, do mesmo modo que aquele segundo espinho desaparece, que você não serve mais para nada, entendeu?
do mesmo modo que qualquer conhecimento, né, pode ser utilizado. E esse conhecimento é um conhecimento muito único, né, porque ele não é sujeito a erros, ele não requer revisões, correções, porque é um conhecimento a respeito daquilo que é autoevidente, sempre presente, sem jamais se modificar, uma vez que você compreenda isso. É um conhecimento que não é sujeito nem mesmo a esquecimento, porque quando eu fiz faculdade, eu estudei tanta matemática integral, derivada, tudo aquelas coisas. Eu não lembro nada, foram tantos anos atrás. É um conhecimento também, ele é sujeito a esquecimento, mas o autoconhecimento é um conhecimento muito único, né? Não é sujeito a erro, correção e esquecimento. O mundo, verso 6, o mundo que é cheio de apegos e aversões, ou aversões, amor ou ódio, dor ou prazer e outras experiências duais, é como um sonho. Ele parece estar realmente acontecendo enquanto o sonho continua. Mas parece irreal quando se está desperto. Então, o mundo dos sonhos é um mundo que, quando a gente está dentro dele, ele é tão real quanto esse. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Né? A gente percebe os objetos, a gente percebe a luz do sonho, né? A gente tem os órgãos sensoriais e tudo mais, a gente está lá vivendo as nossas experiências. Né? Mas no momento que o sonhador desaparece, imediatamente o awaker, né, o desperto, aquele no estado de vigília, imediatamente, era só um sonho. Né? Que ótimo, era só um sonho. É interessante os sonhos são interessantes porque, na medida que nossas mentes, né, principalmente quando a gente faz algumas maratonas de Vedanta ou outros tipos de práticas espirituais, a mente fica mais satírica, os sonhos vão também modificando um pouco em suas qualidades, né? E é interessante, existe alguns sonhos, quando a mente é mais utilizada, que o sonhador, ele objetiva o jiva. Vocês já notaram isso? Que você está sonhando, você é o jiva, mas você não é o jiva. Entendeu? Porque você vê o seu jiva correndo do leão, entendeu? Criando encrenca. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Você vê objetivamente o jiva, né? Você permanece como... Sim, Cardoso. Marinho, eu tenho um estado de vigília. Às vezes eu estou assim numa situação observando, e eu tenho a sensação que esse estado de vigília é um sonho. Eu percebo isso claramente. Às vezes eu estou assim, cara, isso é um sonho. Dá aquele pequeno, é um segundo. Sim. Aí eu digo, não, isso não está acontecendo. No estado de vigília, às vezes acontece comigo, eu fico assim meio... Parece um sonho. Tem muitas coisas nos dias de hoje que parecem um sonho, realmente. Nos dias de hoje tem tantas coisas acontecendo que não parece um pesadelo. Mas isso é exatamente isso. Não é só nos sonhos, aquele sonho empírico, etérico, que a gente tem quando dorme. Claramente a gente vê que é sonho. A gente só vê que é sonho quando a gente sai do sonho. Quando a gente está dentro, a gente não vê. Mas às vezes a gente... Eu estava querendo me referir a isso. Em alguns momentos, a minha mente estava tão satírica que eu entrei nos sonhos e eu começava assim, isso é um sonho. Sabe essa? Isso é um sonho, eu não estou levando a sério. Então, você está lá objetivando o sonho, você não é totalmente o jiva, entendeu? Mas quando a sua mente é mais, né, rajásica, você se torna o jiva. Do mesmo modo, no estado de vigília, entendeu? Quando nós desenvolvemos esse conhecimento espiritual, a gente desenvolve uma perspectiva objetiva dos nossos jivas, né? E a gente sabe, não, o jiva está fazendo isso e aquilo, e eu tenho que ficar de olho nele, senão ele vai arrumar encrenca de novo, né? Mas você tem essa visão objetiva do seu jiva, entendeu? E você gradualmente
compreende com o tempo, na medida que esses ensinamentos do Atma Bodha vão sendo bem assimilados, que isso também é uma projeção aparente que ocorre dentro de você, porque você se identifica como a consciência e tudo isso ocorre somente dentro do âmbito de você, a consciência, entendeu? Essa luz, esse sol que ilumina, revela e, através do agente chamado Jiva, experiencia tudo, né? Então, é tudo realmente uma projeção, um sonho, a gente pode dizer o sonho de Ishvara, Maya projetando tudo isso, né? Mas a gente precisa, né, de desenvolver essa compreensão para a gente, né, acordar desse sonho de que realidade é dualidade, esse sonho de que eu sou esse objeto chamado corpo, né? E que eu preciso de tantas coisas de modo que eu possa, né, viver uma vida tranquila, serena, em paz e tranquilidade, né? Então esse é um sonho, isso não é real. O verso 7. Quando olhamos para uma concha de ostra, ela parece prata, mas é apenas um brilho prateado. Similarmente, até conhecermos o Ser Supremo, o Ser Pleno e Indivisível, que é chamado de Brahman, toda essa criação parece ser real, e parece ser permanente, e parece ser valiosa, e parece ser prata, e parece ser ouro, parece cintilar, parece ser uma coisa de, yummy, eu quero isso, 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 né? Então, do mesmo modo, esses objetos, né, que nos atraem, eles são brilhantes, eles são sedutores, são sedutores, entendeu? Eles têm um certo fascínio, mas esse fascínio dos objetos é causado por avidya, essa ignorância, porque nós é que projetamos valor nos objetos. Todos os objetos são neutro de valor, value neutral, livre de valor. Quem que dá valor aos objetos? Nós. Giva. Até mesmo uma tartaruguinha dá um valor. Onde eu morava lá na Itália, tem uma tartaruga, ela vai e ela sabe exatamente qual é o matinho que ela valoriza. Tem uns que ela não gosta muito, né? Então, os jivas são aqueles que, por qualquer motivo, né, eles projetam valor, né? No caso da tartaruga, na verdade, Ishvara, ela é um programa de Ishvara, e Ishvara diz, você precisa comer isso, e evitar aquilo. E aquela inteligência de Ishvara vai guiando a tartaruguinha. Mas no caso do Jiva, né, nós temos essa capacidade psicológica de inventar valor onde não existe valor nenhum, entendeu? Naturalmente, os nutrientes, né, que servem para o corpo, a proteção, né, tudo isso são coisas genuinamente valiosas na vida do Jiva, né? Segurança básica e alimentação, etc. Mas a gente projeta valor em coisas que são absolutamente desnecessárias, né? É tudo uma subjetividade. Mas é apenas um brilho prateado. Do mesmo modo, até conhecermos o Ser Supremo Indivisível, que é chamado de Brahman, essa criação de nomes, cores e formas, elas parecem muito atraentes, né? Muito, né? Prateadas, brilhantes, atraentes. Como as bolhas são desenvolvidas na água, o mundo inteiro é criado, desenvolvido e destruído por Brahman e existe por causa do próprio Brahman. Interessante essa passagem. As bolhas são desenvolvidas a partir da água e na água a partir da água. Então, quando a gente, né, vê assim, tem umas bolhas aqui, né, aparecendo. Qual é a diferença entre a bolha e a água? Fundamentalmente nenhuma, né? Como as bolhas são desenvolvidas na água, e elas são nada mais, nada menos do que água, aparecendo como bolhas, né? Do mesmo modo, o mundo inteiro, né, em nome de
nomes, cores e formas, né? Ele aparece de Brahman, mas eles existem, tudo isso existe, não separados de Brahman, não separados de Ishvara. Então, tudo isso é Brahman, através de Ishvara, aparecendo, né? Devido a essa sobreposição produzida pelo poderoso Maya, mas tudo é somente e apenas mente, né? Brahman. Tudo é Brahman. Tudo é somente a consciência. Então, como as bolhas são desenvolvidas na água, o mundo inteiro é criado do mesmo modo, desenvolvido, destruído por Brahman. E existe por causa do próprio Brahman. Então, de Brahman, as bolhas ocorrem, as bolhas, puf, desaparecem, aí outras bolhas, né, ocorrem, puf, os jivas aparecem, desaparecem, todos os seres sencientes, inertes, vêm, vão, vêm, vão, vêm, vão. Tudo isso ocorre dentro de Brahman, e tudo isso é Brahman, e somente Brahman. Nada existe a parte from Brahman. Do mesmo modo que todas as bolhas não possuem existência independente da água, porque tudo é somente água. O interessante é que Brahman se encontra na forma de Satchitananda puro, e é com a água pura, e é como a água pura. A bolha é este mundo que parece ter emanado de Brahman, parece ter uma ordem de realidade aparente. Parece ter emanado de Brahman. O mundo não existe realmente, não é real. É simplesmente uma mera aparência, como uma miragem, ou como uma bolha que ocorre dentro do âmbito da água, mas é somente água, né? É simplesmente uma sobreposição sobre a água. A bolha é este mundo que aparece ter emanado de Brahman. Mas ele tem um tempo limitado de existência. A bolha tem um tempo limitado de existência. O mundo, o universo tem um tempo limitado de existência. Como a bolha de água surge para ser absorvida na água, ela aparece da água e ela se dissolve novamente na água. Aparece de Brahman e tudo retorna a Brahman. Né? Surgimos de Brahman e retornamos em Brahman. Consciência, né? Devido ao poder de Maya, ela simplesmente aparece como esses objetos de Nitya, mas tudo é somente a consciência. Como a bolha de água surge para ser absorvida novamente de volta na água, esse mundo que é muito temporário permanece durante algum tempo e é destruído e de novo dissolvido ou absorvido em Brahman e somente Brahman. Tudo isso para dizer que todos esses nomes, todas essas experiências nossas, né? Esses objetos que nós nos envolvemos, que nos amarram no samsara, tudo isso é somente eu, entendeu? Aparecendo de novo, como fenômeno. Mas tudo isso, em tudo isso, a única realidade é a luz, né, do iluminador, a luz dessa consciência que ilumina, revela e permite ao Jiva-Atma, que é Paramatma, experienciar e conhecer essa ordem de realidade aparente. Entendeu? Jiva-Atma, sabendo que uma bolha é somente água, ele não desenvolve relacionamentos, né, de apego com a bolha, né? Sabendo que a bolha é um fenômeno passageiro. Essa bolha, eu quero ver aquelas bolinhas que eu te assopro, assim, aquelas bolinhas. As crianças assim, quero essa bolha, quero... Puf! Só, a nossa passagem nesse corpo é uma coisa tão temporária, tão rápida. Todos os ornamentos de ouro têm diferentes nomes, mas são basicamente ouro e apenas ouro. Similarmente, todo mundo manifestado de coisas com diferentes nomes e formas são basicamente formas do omnipresente Vishnu, cuja natureza é a existência e a inteligência, Sat-Chitananda. Sat-Chit-Atma. Então, essa é uma analogia clássica que a gente encontra quase praticamente todos os Upanishads, né? Isso não é um Upanishad, esse aqui é um outro livro de Shankaracharya, né? Que ele extrai
Eles trazem os mesmos conceitos dos Upanishads e reorganiza, né, nesses textos modernos, né, porque ele viveu recentemente, 1.300 anos atrás, né? Todos os ornamentos de ouro têm diferentes nomes, mas a realidade essencial, substancial de todos os ornamentos de ouro é somente ouro. Do mesmo modo, todas essas constituições, né, dos 5 elementos, né, chamados os jivas humanos, eles fundamentalmente são o quê? Eles são a sua essência, a essência substancial deles é somente uma, que é consciência, existência, né, a partir do qual esses elementos são desenvolvidos, criados, e esses objetos são assemblados, né? Então, a realidade essencial, a realidade substancial de todos nós é aquilo que pervade a nossa existência, aquilo que fornece existência, consciência a nós. Existe somente uma existência, uma consciência, e é ilimitada porque é uma sem nada além de si mesma. É isso que nós somos, é aquilo que pervade, é o substrato de tudo. Não importa. Por isso que no mundo espiritual a gente diz assim, Natalina, eu sou você. Aí fala assim, ok, então eu vou levar você para casa, porque eu sou você, eu faço... Não, eu sou você, porque ambos, eu e você, nós compartilhamos a mesma realidade, a mesma existência, a mesma substancialidade, porque você é consciência, eu sou consciência, você é existência, eu sou existência. Né? Aí que a gente tem que ver que nós somos a mesma coisa, mas do ponto de vista de limite nós somos diferentes. Porque são duas constituições, 2 ornamentos dos 5 elementos. Né? São 2 ornamentos dos 5 elementos que foram desenvolvidos através de Brahman, através da consciência e existência. Mas a nossa natureza é a mesma. Então a gente pode dizer, não, nós somos o mesmo, mas ainda assim somos aparentemente diferentes. Mas nós somos todos a consciência. É aí que a gente pode compreender essa noção espiritual de unicidade. Nós somos nós somos um em nossa essência substancial, aquilo que é a única realidade, né? aquilo que concede existência e consciência a todos os jivas, é isso que nós somos. Então, esses ornamentos chamados jivas, eles são como os ornamentos de ouro, eles servem determinados propósitos, né? Um brinquinho aqui, um brinquinho no nariz, e todas essas coisas, né? Mas, fundamentalmente, tudo é somente ouro. Quando adquirimos algum ornamento de ouro de um joalheiro, ele fixa a sua taxa ou valor como ouro apenas, mas não como aquele ornamento específico. Da mesma forma, o homem de perspectiva, né, Adhyatma, vê tudo nessa criação como Brahman, mas não como seres com nomes diferentes. Então, esse é o objetivo final, né, desse processo de autoconhecimento e de evolução e de elevação espiritual, é compreender que nós somos todos esse mesmo princípio chamado Satchitananda, aparecendo como diferentes ornamentos, não, diferentes constituições, mas fundamentalmente nós somos isso, nós somos Brahman, somos esse Deus universal. O verso número 10. Assim como o Akasha onipenetrante parece ser diversificado por causa de sua associação com os vários condicionamentos, os upadis, que são diferentes uns dos outros, a verdade onipresente parece ser diversa em virtude de sua associação com os diferentes upadis. A verdade onipresente torna-se uma depois que os vários upadis são
destruídos, rejeitados. Né? Nós visitamos nesse final de semana o conceito de Upadi, não, né? Até agora não. Né? Você já compreende um pouco o que é um Upadi? Okay. A gente tem que entrar nisso um pouco. Então. Aqui, o Upadi é um dos ensinamentos, é um dos conceitos, né, do Vedanta. Ele se refere a alguma coisa que, devido a uma proximidade a outra, ela aparece como que transferindo as suas qualidades para o outro. Né? Então, por exemplo, a analogia mais clássica do Vedanta é um cristal. Um cristal, ele não possui nenhuma cor, ele é transparente. Né? Principalmente aqueles cristais mais puros, né? Cristal puro, Swarovski. Né? Então, quando você traz perto desse cristal alguma coisa como uma rosa vermelha, o que ocorre para o cristal? Por exemplo, se eu estou aqui assim, né, e eu não vejo, alguém me traz uma pirâmide de cristal e diz assim, um presente para você, mas com a outra mão a pessoa tem uma rosa vermelha. Quando me dá o cristal, eu olho para o cristal e falo assim, pô, que bacana, um cristal vermelho, um cristal rosa. Esse cristal rosa, né? Que legal, bacana, eu não tinha visto o cristal rosa ainda, né? Então, aquela cor rosa, aquela cor vermelha, a vermelhidão da rosa, ela aparece transferida por cristal. Essa vermelhidão é um upadi para o cristal, entendeu? É aquilo que é transferido para o cristal. Né? Então, isso é o upadi. Então, e às vezes, o upadi é descrito também como alguma coisa que é definido como adjunto limitante. No caso do Jivatma, o Jivatma ele brilha, ele é Brahman, ele é a consciência, mas devido à aproximação com os três corpos, mais especificamente com o seu corpo sutil, entendeu? Ele se sente limitado a esse adjunto limitante chamado os três corpos, ou nesse caso o corpo sutil, para ficar mais claro. Todos os três corpos são, entendeu? São upadis para o Jiva. Né? Ele assume o Jivatma, que em sua real natureza é Paramatma, ele assume a vermelhidão, as cores, os atributos dessa constituição dos três corpos, ou mais especificamente o corpo sutil, ele assume, do mesmo modo que a vermelhidão da rosa é aparentemente transferida para o cristal, né? Essas propriedades e atributos que são inerentes às três energias, eles aparecem como transferidos para o Jiva-Atma, que em realidade é Satchitananda, é consciência pura, sem nenhum atributo, mas devido a essa proximidade, essa intimidade com os três corpos, os atributos dos três corpos, os atributos do corpo sutil, que pertencem a Mitya, pertencem a Shwat, né? Pertence a Jiva, né? Pertence ao aspecto material do Jiva. Os três corpos são materiais, não importa o quanto sutis eles possam ser, é matéria, é energia. Então, esses atributos do corpo sutil do Jiva, eles aparecem como que transferidos para a natureza do Jiva-Atma. E o Jiva-Atma se diz, eu sou definido e limitado, né, pelos meus atributos. Os meus atributos é que me definem e que me limitam. Né? Porque se eu sou, né, os meus conceitos, se eu sou, né, se eu tenho as noções, se eu sou comunista, por exemplo, eu não posso ser liberal ou democrata, porque a minha Constituição, minhas noções são o que são. Eu não posso ser tudo. Né? Eu não posso ser magro e gordo. Né? Eu não posso ser alto e baixo. Então, tudo isso são limitantes, né? Na medida que nós assumimos
esses atributos, essas qualidades que pertencem ao aspecto material, matter energy do Jiva, né? Então, do mesmo modo, vamos voltar aqui para o verso. O verso é o que verso? Assim como o Akasha onipenetrante, o Akasha muito provavelmente ele se refere ao karma do indivíduo, às vasanas, as energias, as 3 energias, aquilo que produz essa aparente, né, percepção de diversidade, de atributos, de qualidades diferentes, de distinção, né, entre todos os jivas, etc. Assim como o Akasha onipenetrante parece ser diversificado por causa da sua associação com os upadis, que são diferentes uns dos outros, a verdade onipresente parece ser diversa em virtude da sua associação com os diferentes upadis. A verdade onipresente torna-se uma depois que os vários upadis são destruídos. Então, todo o trabalho, né, intelectual que nós fazemos com o Vedanta, de discriminar o ser dos upadis, esses aspectos, atributos que pertencem aos 3 corpos, que pertencem aos 5. Quando nós estudamos os upadis, quando nós estudamos koshas, a gente divide os 3 corpos em 5 partes. A gente, em vez de dividir os 3 corpos simplesmente, a gente diz o corpo da comida, o corpo físico, o corpo prânico, né, as energias prânicas, aí a mente, o intelecto, né, e o corpo causal. Né? Então, nós dividimos em 5 os 3 corpos, a gente divide em 5, e a gente diz que cada um desses 5 koshas é um upadi, entendeu? Ele vai limitar o ser, e esse ser que é onipresente, ele parece ser diverso em virtude da sua associação com os diferentes upadis. A consciência é a mesma, entendeu? Ela está sempre brilhando, ela está pervadindo todos esses aspectos das nossas experiências humanas, dependendo de quais sejam os atributos, as experiências. Os upadis são níveis diferentes, né? Os koshas são níveis diferentes de experiências através dos quais nós nos identificamos e nos definimos, né? Então, são os atributos desse aspecto da minha identidade emocional, da minha identidade intelectual, da minha identidade física, da minha identidade energética. Então, esses aspectos que são atributos, né, dos meus 3 corpos, dos 5 koshas, eles aparentemente venham a limitar aquilo que eu sou como Brahman, né, devido a essa associação. A verdade onipresente torna-se uma depois que os vários upadis são rejeitados. Como é que a gente vai rejeitar os upadis? A gente vai compreender esse fenômeno da aproximação desses atributos inerentes a esses aspectos da nossa identidade como jiva. A gente vai compreender que a proximidade disso, porque esse é o agente, né? O agente, o instrumento como instrumento de experiência de Brahman, né? Esses 3 corpos, esses 5 koshas, né? Ele é tão intimamente coligado com a Jiva-Atma, entendeu? O Jiva-Atma, ele se sente como que limitado, enquanto que o Jiva-Atma é absolutamente livre, porque ele é Paramatma. Então, esse mal entendido, essas identificações com os upadis, elas precisam ser destruídas ou rejeitadas através da compreensão, na medida que a gente vai, né, assimilando as nuances desses ensinamentos, e a gente vai compreendendo os modos, né, os quais a gente, basicamente, numa linguagem mais simples, a consciência,
Nós, a luz, a gente vai se identificando com todos esses diferentes níveis de nossas experiências. Nós, consciência, nos identificamos com um instrumento primário de experiência, que é constituído pelo corpo, o sistema prânico energético, o emocional, os pensamentos, o intelecto. A gente vai se identificando com tudo isso vai nos definindo. Nós estamos identificados com os upadis. Upadis, a vermelhidão da rosa que é transferida aquilo que eu sou, porque eu sou Jivatma e a minha natureza é Paramatma, mas eu me identifiquei com os atributos, né, dessa construção corpo-mente. Né? Então, esse é o ponto. Tudo que está acima da terra é céu. Então, o que está em uma casa também é o céu, embora nós estejamos distinguindo a casa como sala de estar, quarto, cozinha, etc. E pelas construções da parede, né? A casa, ela precisa de paredes, sem paredes, né? Ela não existe. Mas tudo que existe acima da terra é céu. Então, o que está numa casa também é o céu, né? Esse céu aqui talvez seja melhor compreendido como espaço. Tudo que existe, né? O espaço não, o espaço, porque o espaço também está pervadindo a Terra e todos os elementos. Então vamos seguir a lógica aqui. Tudo que está acima da Terra é céu. Então o que está em uma casa também é céu. Embora nós estejamos distinguindo a casa como sala, todas as partes que constituem aquilo que a gente chama uma casa, banheiro, etc., etc., as paredes são feitas pelo homem e, devido ao raciocínio mundano, mantendo-nos em uma crença de que eles são todos cômodos diferentes, embora eles sejam realmente céu e somente céu. Uma vez que as paredes são removidas através da compreensão, não existe realmente quarto, nem casa, nem banheiro, o que resta é somente céu. Da mesma forma, se o raciocínio feito pelo homem puder ser ignorado, então poderemos ver Paramatma em cada ser. Aqui, só pensar não é suficiente, mas é preciso ser capaz de ver e aceitar essa visão de todo o coração. Então, vamos dar uma olhada de novo nisso. Então, nós temos uma casa, mas fundamentalmente, uma casa nada mais é do que céu ou espaço. Se a casa for demolida, for destruída, o espaço permanece. O espaço é aquilo que pervade aquilo que a gente chama de casa, né? Mas casa, fundamentalmente, não é nada mais do que espaço, né? É simplesmente uma projeção, né? As paredes são feitas pelo homem, então todas essas paredes que delimitam a casa, elas são feitas pelo homem, e o homem chama isso de uma casa. Mas, fundamentalmente, o espaço, ele explica melhor essa analogia, mas, fundamentalmente, existe somente espaço, entendeu? O espaço existia antes, existe durante a casa, e uma vez que a gente remova a casa, venha demolir a casa, o espaço permanece. Da mesma forma, se o raciocínio feito pelo homem puder ser ignorado, ou seja, então vamos ignorar, né, que existem paredes delimitando os quartos, os banheiros, o teto, etc., que constitui aquilo que nós, né, dizemos que isso então é uma casa. Se a gente ignorar esse raciocínio, as paredes produzidas pelo homem, se elas forem removidas, não existirá quarto, banheiro nem casa. O que resta lá, então, é simplesmente espaço ou céu. Da mesma forma, se o raciocínio feito pelo homem puder ser ignorado, então poderemos ver esse espaço, consciência, existência infinitamente limitado, chamado Paramatma. Se a gente for, né, dissolver as paredes limitantes, as paredes que definem, né, aonde meu corpo termina e o seu começa, né? Se a gente for ignorar essas projeções de Maya que são suportadas, apoiadas, sustentadas pelos jivas, né? O raciocínio feito pelo homem, se puder ser ignorado ou cancelado, poderemos ver a única realidade, o Paramatma, em cada um de nós, em cada ser vivo.
sem as paredes que delimitam esse corpo físico chamado, né, eu. Aqui, só pensar não é suficiente, mas é preciso ser capaz de ver e aceitar essa visão de todo o coração. Um outro modo de compreender o Vedanta, que Vedanta não é simplesmente uma questão de pensar, entendeu? Pensar, sim, faz sentido isso e aquilo. O Vedanta, ele é possível na medida que a gente desenvolve a visão da não-dualidade, a visão da essência de tudo, entendeu? Então, muitas vezes o Vedanta, eu gosto quando ele é apresentado como a visão da não-dualidade, a visão da essência de tudo. Então, a gente pensa, a gente analisa, mas a gente precisa de começar a desenvolver essa visão da realidade, a visão não dualista da realidade. E desenvolver, ser capaz de desenvolver essa visão e aceitar esta visão de coração, entendeu? De coração, abraçar essa visão realmente. Ideias como casta, como cor e posição são impostas sobre o Atma devido à sua associação com diferentes upadis, assim como sabor, cor, etc., são impostos à água. Então, nós temos água, mas a água pode ser colorida, né, através de determinadas substâncias, e essa coloridão da água pode, né, ser distinta em seus sabores também, né, etc. E essas ideias, todas as ideias que nós temos a respeito de nós mesmos, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou, entendeu? Castas, as ideias de castas, né, que é um conceito indiano, né? Então, qualquer coisa que me defina, como eu sou engenheiro, eu sou um doutor, eu sou um fotógrafo, qualquer coisa, são ideias que são sobrepostas, né, na única realidade, que é Brahman, Paramatma, aquilo que nós somos, que é a única realidade, que é um sem o outro, é a mesma coisa. Então, sobre o Atma, devido à sua associação com diferentes upadis. Então, essas ideias de composição são impostas sobre o Atma devido à sua associação com diferentes upadis. Do mesmo modo que ideias de cores e sabores podem ser sobrepostas na água, né? Mas, fundamentalmente, a água é água. São analogias, são metáforas diferentes, né? Então, não importa exatamente qual seja o nosso status social, as nossas contas bancárias, o nosso prestígio, né? Nada disso importa. Tudo isso são upadis, são ideias, são características, qualidades, atributos que são transferidos na nossa natureza, na natureza do Jiva-Atma, Paramatma, devido ao nosso relacionamento com as nossas histórias, circunstâncias de vida, situações e posições sociais, e carreiras e profissões e associações, tudo isso vai nos definindo, né? Aí a gente começa a acreditar que esses atributos, né, do Jiva, esses atributos físicos, mentais, intelectuais, emocionais, são reais. Não, eles são reais, eles estão em constante modificação. Eles podem ser modificados completamente. Uma pessoa rica pode ficar pobre desse modo. Uma pessoa extremamente famosa e prestigiosa, respeitada, pode perder o respeito de todo mundo de um momento para o outro. Então, nada disso é realmente real e permanente, entendeu? A única coisa real é aquilo que é sempre presente e que jamais se modifica, é a luz de Brahman, essa luz que nós somos, né? A água pura é a mesma em todos os lugares e não tem cor, sabor nem cheiro. Apenas quando submetidos à razão humana nós sentimos o cor, o sabor ou o cheiro. Apenas quando submetido, né, a essa sobreposição humana, né? A gente vai dizer assim, essa água é um pouco assim, um pouco assado.
Da mesma forma, por causa de raciocínio imperfeito, né? essas vasanas, essas predisposições cognitivas de perceber o mundo de determinados modos, nós percebemos o puro Atman como diferentes seres corpóreos, né? Como diferentes raças, diferentes origens, diferentes cores, etc. Mesmo os grandes estudiosos são influenciados por Maya, pelo Maya de Paramatma, de Brahman. Mesmo os grandes estudiosos, ainda assim, eles não são claros, eles ainda são enganados por Maya, influenciados por Maya, e eles percebem diferenças, distinções, onde tudo é somente Brahman, né? Então, até mesmo os grandes estudiosos, os grandes pandits, né, ou pandits, ou scholars, são influenciados pelo Maya. Tanto que o ser é obscurecido pelo não ser. O que é o não ser dentro do conceito do Vedanta? O não ser são os upadis. O não ser são todos esses atributos, né, da constituição corpo-mente, que pertence à mitya, que pertence a essa ordem, à realidade inferior ou secundária, que não é real. Então, esses upadis, eles vão dar essa sensação de obscurecimento, né? Até mesmo os grandes estudiosos são enganados por Maya, tanto que o ser é obscurecido pelo não ser. O não ser é matéria, e o ser é simplesmente o espírito, né? A essência, né? O fundamento, né? O substrato de tudo que existe nesse mundo fenomenal, esse mundo de matéria e energia, nesse universo de matéria e energia. É obscurecido por Atman, e nós distinguimos o ser humano como o homem ou a mulher de uma determinada raça, de uma determinada preferência, de uma determinada cor, de uma determinada religião, ou partido político, e todas essas divisões inerentes, né? A mitya, a diferença, todas essas diferentes composições, né, das energias, né? Ornamentos, né? Dos 5 elementos. Se alguém puder olhar para além desse raciocínio limitante, falho, né, equivocado, esse raciocínio que constantemente está querendo ver divisões, distinções naquilo que é não dual, aquilo que é a única realidade, entendeu? Aquilo que é a única coisa que é sempre presente, sem jamais se modificar. A gente tem que repetir aquilo que é real, aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. Se uma coisa existe agora, mas não existia antes, não existe depois, é tão bom quanto o não existente, e não é real, porque, acima de tudo, todas esses atributos, essas constituições, né, das 3 energias, elas não permanecem as mesmas de um momento para o outro, são em constante modificação. A gente nunca pode dizer que eu sou isso, né? A gente está se modificando sempre. A minha religião, as minhas ideias políticas, as minhas ideias geopolíticas, né? Meu conhecimento espiritual, tudo é um fluxo de constante modificação. Tudo aquilo que eu me defino, né? Através do qual eu me defino, é constante modificação. Se alguém puder olhar para além desse raciocínio equivocado, falho, o puro ser em cada pessoa poderá ser visualizado. A gente desenvolve essa visão. Veja bem, antes, nós entramos esse é o outro departamento do Vedanta. Vocês já notaram a diferença, né? Muito mais sutil, requer muito mais esforço, né? Se antes a gente dizia, né, que se a gente desenvolver essa sabedoria espiritual, a gente vai começar a compreender Ishvara, as suas leis, o Dharma, o relacionamento, entendeu? E
e compreender como o Jiva deve se comportar dentro desse campo dharmica, etc. Então, é uma outra conversa. Agora nós estamos falando de desenvolver essa visão, não a visão dharmica, não a visão Ishvara, entendeu? De compreender Deus em tudo. Nós estamos falando de desenvolver essa visão que nos permite perceber a natureza não dual, né, da única realidade que é a luz, dentro do qual tudo isso aparece, se modifica e desaparece. A única realidade é essa luz, e nós somos essa luz. Então, nós estamos entrando nas águas mais profundas do Vedanta, onde as coisas são muito mais sutis, e essa discriminação requer um esforço maior e uma mente mais sutil também, porque a gente está tentando, né, desenvolver essa compreensão daquilo que é um sem um segundo, aquilo que é a única realidade, aquilo que é o substrato de tudo, né? E essa visão é uma visão um pouco mais difícil de desenvolver. Você concorda, Natalina? Eles vão direto, né? Hã? Aí ele joga, a gente está entrando realmente, né, no Jnana Yoga do Vedanta. Então, a gente para por aqui, amanhã a gente recomeça do verso 12. E a galera aí no web, todo mundo curtiu? Alguém dormiu? Hã? Não. Não, né? O Felipe dormiu. E às vezes, o Jnana Yoga, depois das 9 de noite, né, as pessoas começam a cochilar, etc. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Lord Ishvara. Thank you, Brahman, Paramatma. And thank you, Jiva. Jiva is Paramatma. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.